Quer dizer, mas era um jogo que estava muito bem administrado a nível de meio campo e defesa. Por isso que eu pensei no Gabiru. Se ele não tira o Thiago Mota, talvez não fizesse aquilo, até por causa de estatura, aquela coisa da primeira bola. Em algum momento você chegou a pensar, Bel, eu vou ganhar deles é nos pênaltis mesmo. Não vai dar. Não te digo que isso não passou pela cabeça, né? Mas eu achava que dava. Porque nós vimos... Primeiro que nós começamos a passar para os jogadores lá somente os jogos que nós vimos que o Barcelona perdeu, entendeu? Eu não passei no vídeo nenhum jogo de vitória. Não assustou ninguém. Mas aquele 6 do América deu um... Foi 4? Não, mas aquilo ali, eu lembro que eu falei, e depois até a imprensa brasileira, falei, não vai ser assim não, hein? Quanto o Inter não vai ser assim não, que o América parecia gelatina, que o América olhou. Foi para mim a entrevista na entrada do hotel. Aí falaram que eu ia mandar o meu time dar porrada, nada disso, cara, vai marcar. E forte, não vai... Aconteceu agora, não dizer que passar pela cabeça, não, agora nós fizemos o gol, onde 2 vezes o Real tinha ganho o jogo do Barcelona, onde 2 vezes o Chelsea tinha ganho deles, exatamente naquela faixa do campo, que era, não gostaria de falar, mas era justamente um pouco nas costas do Deco. Nas costas do volante. Do Deco, que era um segundo volante e meia, né? Mais ou menos ali, e onde as equipes tinham ganho. E depois nós chegamos à conclusão, assim, a gente botava a bola no próprio Belete, lá direito. A bola ou ia no Pujol ou no mexicano. Ela tinha que passar no Thiago Mota. Do Thiago Mota, ela ia parar no Deco ou no Ronaldinho. Era batata. Em tipo 20 bolas, 18, o movimento era esse. Como tinha sempre o Fernando junto, deixou de existir o movimento. Aí eles começaram, nas 20, 2 chegavam, mais 18, eles ficaram procurando outra solução, porque o negócio era mecanizado, entendeu? Ele era de olho fechado. Era nítido, era claro. Por isso que eu falei, observador, agora vem cá, cara. Não vai me dar nenhuma dica do primeiro? Deixar uma pergunta no ar para depois do intervalo o Abel responder. E eu tento corrigir essa injustiça desde 2006, já são 8 anos, mas eu sou um só, aí é difícil. Alguns dizem, não, o Fernando Carvalho influenciou na escalação, não, foi o Fernandão que fez a cabeça do Abelão. E eu respondo, se fosse pelo Fernando Carvalho, jogaria o Vargas, não jogaria o Yarley, jogaria o Alex lá na frente. Perguntei isso para o próprio Fernando Carvalho e ele confirmou. Mas eu quero perguntar se isso ainda chateia o Abel, ele está acima dessas coisas, porque sabe que se garante e tudo mais. Depois do intervalo comercial. Estamos de volta com Preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa de hoje, Abel Braga, técnico do Internacional, grande Abelão. Narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM 640 e Panema 94.9. E o apresentador das rádios AM, FM, Chico Garcia, da TV Bandeirantes. No Beira-Rio, depois o Abel vai responder essa questão que ficou no ar. O Internacional cumpriu bem o dever de casa. Venceu o Criciúma por 3-0 e, combinado com o empate do São Paulo diante do Flamengo no Morumbi, o Internacional, de novo, é vice-líder do Brasileirão. Vamos falando em cima dos lances. Para o Abel, até sobre esse jogo, porque a gente tá vendo a escalação do Inter e ela variou, você mesmo falou isso, né? Abel jogava só com o Williams, acomodava os melhores ali no meio-campo. Depois, em determinado momento, o Arangues, depois da Copa, acabou desfalcando o Inter em alguns jogos. O que aconteceu com esse jogador? Ele está plenamente recuperado fisicamente? Dizem que psicologicamente também talvez tenha se afetado pela questão de alguma proposta que poderia vir da Europa, do Arangues, e aí o Internacional se mobilizou para garantir o vínculo desse jogador. E você acha que ele rende mais? Essa questão de posição ela é meio subjetiva hoje, né? Porque não significa o jogador ter uma função estabelecida, porque ele vai e vem hoje no futebol dinâmico. Mas o Arangues, ele funciona mais como segundo ou terceiro homem?
Eu não sei te falar não, porque da maneira que eu jogo meio campo, raramente eu jogo com um do lado do outro. Eu jogo com triângulo, com um mais fixo. Né? Era o William, depois o William com o Elton, o William com o Charles. O Charles gosta de jogar nessa posição que ele está. Independente se do lado esquerdo for o Elton ou for o Alex. Porque tanto ele como o Alex, se for o caso, ou ele ou o Elton, não são três volantes. Sim, eles têm uma capacidade de subir e descer. Se reveza, mesmo jogando o Alex, entendeu? Quer dizer, quando ele não vai como fator surpresa, não é por determinação para ficar mais. É porque... Exatamente, não. E ele, isso aí que você colocou, parece que escutei alguma coisa assim, mas era o contrário, que ele escutou especulação de que tinha clubes interessados, e ele não quer sair, está muito bem aqui. E isso foi o contrário, a direção deu a ele, fica tranquilo, cara, ninguém vai te vender, ninguém te quer fora daqui. Não... Ele chegou a ficar preocupado com isso, o cara ter que sair de novo, ele não queria sair. Está muito bem aqui, está muito feliz, adorado pelo grupo, né? Que é um cara muito simples. Ele é simples, ele joga simples, ele treina todo dia, ele não se guarda em nada, ele trabalha. É fantástico, cara. A beleza do futebol dele, até dá para dizer, Abel, está na simplificação. Exatamente. Ele joga simplificando. Sabe Ele quem domina chegou pra mim e falou? passando. Já foi a segunda vez, porque no jogo lá do Ceará, eu fiz a substituição que ele chegou para mim no banco. Eu venho fazer essa função agora, professor. Eu falei, eu tinha colocado o Valdívio, que ele não sei falar para ele. Aí o lance, ó, você chegou a dizer pro D'Alessandro bater ou não? Não, mas eu achava que devia bater o D'Alessandro. Tá, atitude muito legal, está 3-0, acho que não... Isso não afeta em nada. No fundo, a atitude do D'Alessandro muito legal, mas o Moura assumiu uma responsabilidade, pegou um peso que não na precisava. batida de pênalti que não precisava. Porque um jogo que ele tinha ido bem. Porque no pênalti tu tem o risco de errar, né? E no jogo que ele tinha ido bem. Precisa, né? Quer dizer, o D'Alessandro pensou bem e mal ao mesmo tempo. Arrumou uma bronca de graça. Não, mas ele não foi ele que pediu. Acho que ele pediu. Ah, bom. O D'Alessandro disse ontem que Ele ele disse queria ontem bater. que sentiu que o Moura queria bater, que precisava do gol. Não que ele tenha pedido, Não, a mas torcida o achou D'Alessandro também sentiu fantástico, isso. aquilo aplaudiu, até a atitude do D'Alessandro, né? Mas aí o Arangues, Ceará. Esse jogo ele falou isso, e nesse jogo agora, no intervalo, você fez o jogo? Sim, narrei o jogo. Então você viu quantas vezes ele caiu pelo lado direito, até em bola metida do Juan, lembra disso, né? Entre o Cortez e o quarto zagueiro, o Galberto. Por quê? Eles fizeram marcação individualizada no D'Alessandro, eu falei, começa a tirar o Cortez daqui. Só que ele tinha que sair do lado do Wellington para cair naquele espaço. Quando eu troquei o Alex pelo Sacha, quem começou a cair foi o Sacha. Deu até aquele cruzamento, que o Moura cabeceou até muito bem, bateu no calção do goleiro. Pegou a bola no limite. Ele chegou para mim no intervalo e falou assim, melhorou para mim, professor. Eu falei, por quê? Porque estava muito campo para mim ter que cair lá. E agora com o Sacha, porque o espaço está ali. Porque o D'Alessandro criou o espaço. Então você vê que, além dessa simplicidade, Ele tem leitura de ele jogo. tem uma leitura fantástica. Né? O cara que consegue notar isso. Abel, a história do Mundial, como é que foi? Essa história eu fiquei até sabendo agora, né? Ela é tão inverídica, ela é tão... O Carvalho já disse que é inverídico. Ela é tão falsa, porque eles não queriam nem que o Gabiru fosse na delegação. O Gabiru, depois da Libertadores, deu uma caída realmente monstruosa. Perdeu a posição da equipe. Vaiado, tocava na bola, era Então, eu falei, não, ele vai, cara. Nós fomos no Mundial porque, segundo costuma a Libertadores, que ele teve uma participação muito, muito legal. Né? Então foi. E a outra é impensável. O cara escalar de time meu, não. Na minha cabeça que rola, pode escalar. Mas é bom. Mas tu sabe, Abelão, que essa coisa ela é tão forte e o futebol tem esse folclore, né? Que se criam, a gente não sabe de onde começa e tal. O Yarley vai lançar um livro agora e ele está dizendo que ele vai esclarecer isso no livro. Sabe o que acontece? Não teve esse negócio de jogar o Vargas, nem nada disso. Porque eu só digo quem vai jogar. Eu não dou explicação por quem vai jogar. Tem que dar explicação do resultado. Isso já foi dito na véspera do jogo. Foi no meu quarto de manhã, o Yarley, o Fernando e o Pato.
Eu falei, eu não vou abdicar de jogar com os 3 atacantes. E bateram na porta, entraram e falaram assim, professor, o treino ontem foi muito ruim, não foi? Eu falei, foi, tínhamos feito um coletivo tático. Foi muito ruim. Essa cumplicidade tu permite a eles. Claro, claro. E teve um jogador que pipocou e o Abelão tirou. Mas aí... Mas o Pato, menino, estava nesse time Não, aí foi porque eram os 3 atacantes. Ah, entendi. Eles conversando, o que tinha acontecido no treino na véspera foi horroroso. Foram lá e falaram assim, nós estávamos conversando, nós temos que marcar o Barcelona em cima. Eu falei, vocês enlouqueceram. Vocês agora enlouqueceram de vez. Fiquem tranquilos. Passar o dia tranquilo. À tarde, eu vou mostrar a vocês no treino o porquê deu errado. E depois nós vamos ver. Agora, se vocês estão querendo, é loucura. Sem nem pensar. Aí fomos para o treino, eu montei, pegava a bola, botava o time em reserva para pegar a bola, o Fernando cumpriu exatamente o que foi pedido, o Yarley cumprindo, o Pato cumprindo, o que se tinha feito na véspera. Mas teve um que não cumpriu, entendeu errado. E eu largava a bola para o Granja. Eu falei assim, ontem no treino aconteceu isso. Então, quando o Alex ia no Granja, não dava tempo para o Edinho rodar no meio campo dele, acho que era no Iniesta, né? Porque quando a bola saía para o outro lado, estava o Ceará no Ronaldinho, aí vinha o Wellington Monteiro para o Deco. Então, se nós, no treinamento, começamos a marcar muito alto a saída do Granja, o que acontecia? Largava o Perdigão livre, porque não dava tempo para o meio campo rodar. Tu tinha que deixar sair e esperar aqui, ó. Ele tem que passar aqui, pega aqui. Mas aonde eles faziam funcionar a jogada, estava tudo encaixado, com o Yarley, com o Fernando e com o Pato. Então, se você saísse muito alto aqui, para o Edinho chegar onde estava o Alex, não dava tempo. Porque ficava muito longe o Alex e muito longe o Edinho. E aqui estava o Wellington Monteiro. Nesse meio estava o Perdigão. Aí dava no Perdigão, o Edinho saía atrasado. Perdigão, né? Fazia o time jogar brincando. Aí, papai, o titular não via a bola. Aí expliquei, aconteceu isso, tá vendo? Marca aqui, não tem que marcar alto, espera aqui. Deu no que deu, né? Eu digo sempre pro meu jogador, ele tem a verdade do futebol é a do jogador. Mas a partir do momento que você não fuja da tua estratégia. Né? Eu tenho um time que joga marcando pressão. E eles sempre falam, não, eu tenho que marcar mais cima. Aí eu falo, porque nós andamos nesse momento aí que andou assim meio, né, Independência, Atlético, já se atira. Para que tu vai marcar muito em cima? Se você pode juntar mais tua equipe e obrigar a errar mais passes. E fizemos um jogo muito bom lá contra o Atlético, principalmente no segundo tempo. Aí, contra o Palmeiras, eu falei, para que não você atirar no Palmeiras? Pô, os caras estão precisando sair da zona de rebaixamento, eles vão se atirar em cima da gente. Foi aquilo que aconteceu. Então, às vezes, eles falam, pô, nós temos que marcar muito em cima. Tem às vezes que não precisa, cara. Se eles vão chegar aqui com muitos jogadores, para que nós vamos espalhar nosso time, dar muito espaço nas costas do nosso zagueiro para o nosso gol? Não, cara, tem jogo que não precisa. Agora, se eles te provarem de que o que é o certo ou o que é errado, tudo bem. Né? Você fala assim, não, está certo. Eu falei para eles, ó, eu não vou mostrar a vocês o que deu errado no treino. E mostrei. E o que eu mantive, deu certo no jogo. Né? Eu, por exemplo, as minhas maiores experiências assim, em relação ao jogador foram aqui no Inter. No jogo contra o São Paulo, o primeiro jogo, nós vencemos muito bem o jogo, mas teve a expulsão do Fabinho. Do Fabinho e do Josué, né? Josué. E eu estava com um problema com o Wellington Monteiro, não foi isso? Jogou o Problema Fabinho. com alguém. Jogamos lá e muito bem. Chegamos aqui, eu falei assim, vou com 3 centrais. E 3 centrais, jogamos lá com 2, eu falei, vou com 3. Eles não sabem, eu vou com 3. Aí, como é que tu vai marcar fulano? Eu fui falando para ele. Ele falou assim, quem vai marcar o Mineiro?